Quero que você nessa noite abra a sua Bíblia comigo, lá no livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Assim diz a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho contra ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Apenas até aqui. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos mais uma vez, curvasse a sua cabeça, dirigisse uma oração ao Senhor, pedindo que Ele fale com você nessa noite. Deus sabe como está o teu coração, Deus sabe das tuas necessidades, Ele sabe daquilo que você precisa nessa noite. Muitas vezes nós queremos ouvir algo que nós gostamos, que nós estamos buscando, mas Deus, Ele tem a palavra certa para nós, Ele tem a palavra ideal e adequada para as nossas vidas, amém? Vamos orar? Fecha os teus olhos, curva a sua cabeça, por favor. Senhor, em nome de Jesus, Tua palavra foi lida nessa noite, e mais uma vez, nós vamos nos debruçar, ó Deus, seguindo esta série de mensagens, estudando a Tua palavra, aprendendo sobre aquilo que o Senhor tem a falar para nós. Por isso, em nome de Cristo Jesus, eu peço que o Senhor venha trazer revelação do alto para as nossas vidas. O Senhor venha trabalhar no nosso coração, trazendo de fato e de verdade um desejo, ó Deus, um desejo muito forte de Te conhecer e de prosseguir em conhecê-lo, através das Escrituras e através, ó Deus, da comunhão dos santos na igreja onde nós nos reunimos. Assim nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos. Estou muito empolgado e muito feliz com essa série de mensagens, porque todas as vezes que nós estudamos as cartas do Senhor Jesus, porque foi Ele que enviou a carta para as igrejas do Apocalipse, nós estamos podendo ter a oportunidade de aplicar esse texto às nossas vidas. E como eu havia dito na semana passada, no sermão de introdução, na mensagem introdutória, eu disse que a partir dessa semana eu ia fazer uma abordagem um pouco mais expositiva do texto. Ou seja, a mensagem expositiva, o sermão expositivo é aquele que lê o texto, que explica o texto e aplica o texto às nossas vidas. É basicamente o estilo de pregação que eu quase que 95% do tempo eu estou usando, mas eu quero deixar claro isso a você, você que gosta de anotar, faça as suas anotações, mas durante a semana nós vamos estar postando o esboço da mensagem e também o recorte desta mensagem em vídeo para você poder assistir durante a semana. Eu não sei quantas vezes você ouve o sermão que foi pregado domingo durante a semana, mas só para você ter uma ideia, eu sou o que prega o sermão, amém? E eu ouço pelo menos 3 vezes durante a semana aquilo que foi pregado no domingo, porque eu preciso aprender do Senhor, eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso me
mergulhar na palavra dele. Eu tenho uma necessidade gigantesca, monstruosa da presença de Deus, da palavra de Deus, do ensino de Deus. E seria muito bom que você tivesse isso também, porque um povo que não conhece a palavra é um povo que é destruído. Oséias diz que o povo do Senhor é destruído porque lhe falta conhecimento da palavra. E quando eu conheço a palavra e aplico ela à minha vida, com certeza a minha vida é melhor. Amém? Muito bem, queridos, hoje à noite nós vamos falar sobre a carta à igreja de Éfeso. Perceba que a igreja de Éfeso era uma igreja muito especial, com grandes qualidades. A cidade de Éfeso era uma grande cidade e importante cidade, que se localizava na província da Ásia. Éfeso era conhecida como a cidade desejada, uma cidade populosa. Paulo, ele visita essa cidade no final da sua segunda viagem missionária, ali por volta do ano 52 depois de Cristo. Contudo, Éfeso era uma cidade também extremamente mística. Ali, por exemplo, existia a quinta maravilha do mundo antigo, o templo dedicado à deusa Diana. Um templo que dentro dele se assentava 24 mil pessoas, um templo que demorou 220 anos para ser construído. Então perceba que Éfeso era uma cidade mística, uma cidade idólatra, uma cidade com viés pagão, e é nessa cidade que o apóstolo Paulo vai pregar o evangelho. E por volta da terceira viagem missionária de Paulo, ele passa 3 anos na cidade de Éfeso. E houveram alguns sinais ali, sinais de avivamento, sinais de transformação, sinais de que o Senhor estava operando de forma poderosa no meio deles. Primeiro sinal que houve, quando nós vamos estudar a igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso e o ministério dos apóstolos, dos discípulos do Senhor nessa cidade, a gente percebe que ali houve convicção de pecados. Porque os textos bíblicos dão conta de que ao ouvir sobre o evangelho, as pessoas que viviam ali, elas vinham denunciando publicamente os seus pecados e elas abandonavam as suas práticas pecaminosas. Perceba, havia um resultado que é inerente à pregação do evangelho e ao avivamento genuíno: havia santidade. Eles abandonavam a prática de seus pecados, as pessoas se convertiam e elas rompiam totalmente com o ocultismo, queimando publicamente os seus livros mágicos e os seus patuás. Ali na cidade de Éfeso também acontecia evangelismo, porque o evangelho se espalhou dali para toda a Ásia Menor. E aqui é uma premissa que eu e você precisamos ter em mente, que sempre se repete num determinado ambiente. Perceba que onde há muito pecado, há grande aceitação do evangelho. Às vezes a gente está tão preocupado e querendo pregar, muitas vezes até aos nossos pares, aos nossos iguais, mas a gente precisa procurar pessoas que de fato estão na prática do pecado, que estão vivendo no pecado, porque eu não conheço ninguém verdadeiramente que viva no pecado e seja feliz. Pode se utilizar de anestésicos para aparentemente parecer é pleonasmo, mas você entendeu, é para reforçar, para parecer que a pessoa é feliz. Porque então ela faz uso de droga, ela faz uso de bebida alcoólica, ela faz uso de algum medicamento controlado, porque, não sei se você sabe, mas medicamento controlado sem regulamentação, sem cuidado e acompanhamento médico, é igual o crack, é igual a cocaína, é igual a bebida. Amém? Precisa ter controle. E as pessoas podem até se utilizar desses subterfúgios para mascarar uma tristeza,
E quando a gente chega com o evangelho de Jesus, com o evangelho que transforma, o evangelho que produz de fato um desejo de abandonar essa vida triste, o pecador ele se arrepende. Paulo faz esse trabalho na cidade de Éfeso, e é interessante porque Paulo, ele planta essa igreja, ele trabalha nessa igreja, mas ele deixa ali depois dele sucessores. A sequência pastoral da igreja de Éfeso foi provavelmente Paulo, Timóteo, Tíquico e provavelmente, alguns estudiosos dizem isso, e eu acredito que seja verdade, provavelmente João, porque João mora na cidade de Éfeso na sua velhice, antes de ser exilado para a ilha de Pátimos. Então perceba, nós lemos o capítulo 2 de Apocalipse, onde ali dá conta dessa carta que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, pela pena do apóstolo Paulo, envia à igreja de Éfeso. E existe uma pergunta que nós fazemos para o texto. Lembra que eu disse a semana passada, quando nós perguntamos ao texto, o texto responde. Nós fazemos uma pergunta aqui para esse texto: para quem essa carta ela é dirigida? Quem é o destinatário dessa carta? João, instruído pelo Espírito Santo, ele dirigiu a primeira carta ao anjo da igreja de Éfeso. Entenda-se por anjo o pastor titular da igreja, o pastor que está à frente da igreja, o pastor que está administrando a igreja. No nosso contexto, o pastor que administra a igreja junto com a junta de oficiais da igreja. Perceba que o Espírito Santo diz a João: escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Note isso. A mensagem é dirigida primeiro ao anjo e depois à igreja, porque Deus trabalha primeiro com o seu homem. Deus trabalha primeiro com o anjo da igreja, para depois trabalhar com o seu povo. É por isso que existe uma ordem, é por isso que existe uma direção, é por isso que existe uma hierarquia dentro do trabalho na igreja do Senhor. Se não fosse assim, Deus falaria com o povo da igreja. Não, com quem que Deus fala? Primeiramente, com o anjo da igreja. Então não ouse, não queira, não brinque, tentando ocupar o lugar que não é seu. Existe um lugar, que é o lugar do anjo da igreja, do pastor da igreja. Ele é autoridade na igreja. E é a ele que Deus fala. É a ele que Deus traz revelação. E todo o resto deve seguir o trabalho que está sendo feito através do ministério pastoral. Há um erro, muitas vezes as pessoas se enganam com isso. E a gente corre o risco de, às vezes, quando não compreendemos perfeitamente isso, a gente cria igrejas dentro da igreja. Por exemplo, quem que é o anjo da igreja aqui? No nosso contexto. Quem que é o pastor da igreja? Sou eu. Então, todos os ministérios, desde o ministério de música, ministério de mídia, obreiros do altar, ministério infantil, tudo é feito para que eu, como pastor, desenvolva o meu ministério. É assim que deve funcionar. É errado um líder de ministério dizer: não, porque o meu ministério. Não, não é o seu ministério. É o ministério da igreja, que é presidido por quem? Pelo pastor. É por isso que sim, de vez em quando o pastor ele vai dizer o que você deve fazer, o que você não deve fazer no ministério, porque é minha responsabilidade. É por isso que sim, de vez em quando eu digo faça, de vez em quando eu digo não faça. É por isso que de vez em quando eu ponho um líder, quando não dá certo eu tiro o líder. Vocês me conhecem, eu não tenho problema nenhum em delegar, mas eu também não tenho problema nenhum em tirar a delegação. Porque é minha responsabilidade como líder da igreja, como anjo da igreja, como pastor da igreja, cuidar do rebanho. Senão, não faz sentido ter um pastor na igreja. Perceba que a carta é dirigida ao homem de Deus na igreja. Agora, o que será que essa mensagem queria dizer para o pastor?
na qualidade de anjo da igreja. O que será que Jesus quis dizer para esse pastor, como aquele que Deus tem colocado para ser padrão dos fiéis, na palavra, na fé, no procedimento, no amor, no testemunho, na pureza, como aquele que dá direção para o rebanho? Perceba que o anjo da igreja, ele tem a responsabilidade de estar ligado com aquele que anda no meio dos candeeiros, que é o próprio Senhor Jesus. Você lembra na leitura da semana passada, nós ouvimos o Senhor que Ele é aquele que tem as estrelas nas suas mãos. As estrelas são os pastores estão nas mãos do Senhor, porque a obra é do Senhor. Ele é aquele que passeia no meio dos candeeiros, Ele é aquele que passeia no meio da igreja. Veja, ele diz ao anjo da igreja, ele diz assim: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Isso traz uma tremenda segurança para mim, que sou pastor, porque graças ao Senhor eu não estou em outra mão, a não ser nas mãos de Jesus. É por isso que a minha vida não é regida por aquilo que os outros pensam, ou por aquilo que as pessoas querem de mim. A minha vida é regida por aquilo que o Senhor quer de mim. A minha vida não é pautada como líder, como pastor, eu não pauto a minha vida pelo aquilo que você acha, por aquilo que você gosta. Aliás, eu já disse isso, eu não estou preocupado se você está feliz comigo. Eu não estou preocupado se você está gostando de mim. Eu não estou preocupado se eu estou te agradando. Aliás, vão ter vezes e muitas vezes que sim, eu vou te desagradar, que sim, eu vou ser ríspido com você, que sim, eu vou puxar a tua orelha. E como você não gostava que o seu pai e a sua mãe fizessem isso, provavelmente você não vai gostar que eu faça também. Mas eu posso dizer uma coisa para você: o azar é seu, o problema é seu. Porque da mesma maneira que eu corrijo você, eu também sou corrigido. Porque eu também sou pastoreado, porque eu também tenho mentoria, porque eu também tenho pessoas que me ajudam. A gente está vivendo um tempo complicado, onde as pessoas acham que bons amigos, bons líderes, bons pastores, são aqueles que dizem exatamente o que você quer ouvir. São aqueles que fazem um carinho no seu ego, são aqueles que sempre estão dizendo sim para você, quando na verdade, você sabe quem são os meus melhores amigos? Os meus melhores amigos são aqueles que têm peito e coragem para botar o dedo na minha cara e falar: Aldo, você está errado. Aldo, isso não está certo. Aldo, será que esse é o caminho? Os meus melhores pastores, pastores que passaram na minha vida e que marcaram a minha vida, não foram pastores que sempre diziam o que eu queria ouvir, mas foram pastores que me confrontavam. E que muitas vezes no começo diziam assim: eu espero mais de você. Por isso que quando eu falo isso para um líder na igreja, eu espero mais de você, não é uma cobrança, é um voto de confiança, porque de fato eu acredito que você pode ir além. Deus fala com o seu homem, Ele se dirige ao seu anjo, e Ele diz: olha, eu conservo na mão direita as 7 estrelas. Isso traz uma outra verdade para as nossas vidas, a verdade de que a igreja, ela não está nas mãos dos homens. Aleluia. Que bom que essa igreja não está na minha mão. Que bom que essa igreja não é minha responsabilidade, no sentido de, no final de tudo, trazer o resultado que Deus quer, porque o resultado quem traz é Ele. A obra do Senhor é dele, e Ele tem o controle sobre ela. Jesus, Ele comprou a sua igreja com o seu sangue, e por isso Ele é o dono dela por excelência. Então, querido, descanse sempre o teu coração. A obra não é tua, a obra não é minha, a obra é do Senhor. A igreja do Senhor, ela tem um dono, e o dono dela é Cristo. Amém? Qual é a mensagem aqui de Jesus para a sua igreja? Veja, em primeiro lugar, Jesus ele traz uma mensagem de segurança para o seu povo. Jesus ele se apresenta como aquele que está presente, em ação,
no meio da sua igreja. Jesus, ele é aquele que anda no meio dos candeeiros de ouro, que são as igrejas. E perceba, observando o texto, existe algo que eu e você precisamos praticar por fé, que é sentir e ter a certeza de que o Senhor Jesus, ele está andando no meio da igreja. Ele está passeando no meio da igreja, ele está sondando a igreja. Porque às vezes nós nos atemos ao nosso ritual, e até na liberdade pentecostal, nós agimos mecanicamente, não percebendo que o Espírito Santo, ele quer andar pela igreja. É Ele quem dá o tom, é Ele quem dá a direção, é Ele quem aponta o caminho. Perceba, o candeeiro, que é a figura da igreja, ele é de ouro. Ouro é símbolo de realeza, é símbolo de santidade, é símbolo de pureza. É por isso que nós pregamos santidade mais e mais. Santidade não é uma maneira performática de eu me comportar, santidade não está atrelado necessariamente ao estilo de roupa que eu uso, mas a santidade, ela está ligada à maneira como eu vivo a minha vida, a maneira como eu trato nos meus relacionamentos, a maneira como eu me comporto no privado, no secular. Porque dentro da igreja, aqui no meio dos crentes, é fácil a gente ser bonzinho, é fácil a gente ser legal, é fácil a gente ser gente boa. O difícil, ou mais difícil, é sermos isso lá no trabalho, é sermos quando estão por vezes nos perseguindo. Perceba, nós precisamos sempre buscar uma vida reta diante do Senhor, e Ele nos proporciona isso através da sua palavra. Deus, Ele quer andar no meio da igreja, sabe por quê? Porque Ele quer ter autoridade sobre todos nós, porque foi Ele que nos comprou, foi Ele quem nos escolheu. A igreja, ela é o reino de Deus visível na terra, e Jesus, Ele é o rei desse reino. Nós temos um rei que é todo amor, que é todo gracioso, e que tem os pastores na palma da mão. Você imagina, um Deus que tem o mundo na palma da mão, não vai nos ter na palma de suas mãos também? Jesus é aquele que tem os olhos de fogo, aquele que vê além da aparência, e diz para a igreja: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu labor, isto é, eu conheço o teu trabalho, a tua perseverança. Deus sabe tudo o que nós fazemos para Ele. Nada passa despercebido dos seus olhos. Nada passa sem Jesus de fato perceber e entender. E a igreja de Éfeso era uma igreja operante. Era uma igreja ativa, de boa conduta. Uma igreja que, nós lemos, ela não suportava o pecado. Era firme nos seus propósitos. Uma igreja que não esmorecia diante das perseguições. Era uma igreja zelosa, pois até colocava à prova aqueles que se diziam apóstolos e não eram. Homens maus, falsos na sua fé. E não tinham lugar nessa igreja, porque era uma igreja que cuidava do seu púlpito. Hoje nós temos uma dificuldade, às vezes, porque a gente vê uma certa rotatividade nas igrejas. Nós não temos esse hábito no nosso meio. Na grande maioria das vezes você vai me ouvir pregar, ou você vai ouvir o pastor Luiz, ou você vai ouvir a Márcia, ou você vai ouvir a Divana, ou você vai ouvir a Rê. Ou seja, você sempre quase vai ouvir aqueles que estão aqui na igreja, porque eles são provados. Eles estão aqui porque ocuparam seus lugares com um desejo de servir a Deus em integridade. E muito embora nenhum de nós seja perfeito, eu disse nenhum de nós porque eu me incluo nisso, eles são sim capazes e estão espiritualmente capacitados pelo Senhor para fazer isso.
E é por isso que a gente não fica trazendo a gente de fora. Me preocupa às vezes quando vem muita gente de fora, numa igreja, na outra, e não se questiona, não se pergunta, não puxa, como diz aí antigamente, não puxa a capivara do camarada para saber quem de fato é. Isso é perigoso, gente. Nós precisamos sim ocupar um lugar, não de juízes, mas de cuidar do corpo de Cristo. E essa igreja de Éfeso era uma igreja que era cuidadosa também no seu púlpito. E olha o perigo, porque ainda que estava sendo cuidadosa no seu púlpito, pondo à prova aqueles que se diziam apóstolos e não eram, ainda assim ela teve alguns problemas com Jesus. Veja que dentro da igreja de Éfeso surge, apesar do bom pastoreio, olha para mim, quem foram os pastores dessa igreja? Paulo, Timóteo, Tíquico, João, só nata, só pastorzão. Apesar disso, dentro da igreja de Éfeso surgiu uma seita nova, chamada aqui por Jesus e por aqueles do tempo de João, de Nicolaítas. Essa foi uma seita arduamente combatida pela igreja de Éfeso, porque nós não podemos ser neutros. Você quer ver quando uma pessoa me perde? Quando a pessoa fala assim para mim, eu sou neutra. Eu sou neutra. Você sabe o que é ser um neutro? É ser um mureteiro. É ficar em cima do muro. E às vezes a gente pode ser mureteiro em cima do púlpito também. É por isso que a gente tem que ter lado nesse sentido. De sempre cuidar da palavra do Senhor, de tomar cuidado com os nicolaítas. Quem que era essa turma? De acordo com o bispo do primeiro século, Irineu, os nicolaítas eles eram seguidores daquele Nicolau. Depois você lê lá em Atos 6, Nicolau ele foi um dos primeiros ordenados ao diaconato pelos apóstolos. E o diácono Nicolau, ele apostatou e se tornou um falso apóstolo, buscando levar outros à heresia e compromisso com o paganismo. Essa palavra Nicolau, no grego é Nicolaus, e Nicolaus significa conquistador de pessoas. Essas pessoas, elas são carismáticas, elas são cheias de talentos, mas infelizmente vazios de Deus. Elas pregam uma mensagem que massageia o ego das pessoas, ao passo que conduzem as pessoas a passos largos para o inferno. Os nicolaítas, eles pregavam uma versão nova do cristianismo. Eles pregavam um evangelho sem exigências, um evangelho liberal, um evangelho sem cruz, sem proibições. Eles queriam ter o melhor da igreja e o melhor do mundo. Você conhece lugares assim? Que quer ter o melhor de Cristo e o melhor do mundo, tudo no mesmo lugar? Isso não é possível. Os nicolaítas, eles incentivavam os crentes a comer comidas sacrificadas aos ídolos. Eles incentivavam o sexo antes do casamento e fora do casamento. Eles diziam que isso não era pecado. Eles acabavam estimulando a imoralidade. Mas a igreja de Éfeso, ela não tolera essa heresia. Perceba que essa é uma mensagem que é muito aplicável para a igreja brasileira nos nossos dias. Porque a gente vive um tempo em que a maioria das pessoas, elas estão buscando as novidades, que está na moda. Elas não querem pensar, elas querem sentir. O negócio é sentir um negócio barato. Elas não querem doutrina. Elas querem as novidades, elas querem as revelações, os sonhos, as visões. Elas não querem estudar a palavra, mas elas querem escutar testemunhos eletrizantes. Elas não querem o evangelho da cruz. Elas querem sim o evangelho dos milagres. Elas não querem Deus,
mas elas querem as bênçãos de Deus. Nós estamos vivendo uma época em que a igreja tem se paganizado. Cada culto tem um tom doutrinário, tem um jeitão. Cada igreja tem uma linha. E o que determina não é mais a palavra de Deus, mas é o gosto da freguesia. O que se prega não é aquilo que é certo, é aquilo que dá certo, é aquilo que funciona, é aquilo que faz as pessoas pularem de alegria. E infelizmente, muitas igrejas estão se pregando um outro evangelho. O evangelho do descarrego, o evangelho da quebra de maldição, até na vida daqueles que já foram salvos. Mesmo quando a palavra diz que tudo que era do passado ficou no passado, e eis que as coisas se fizeram novas, e nós somos novas criaturas, e que Jesus, ele levou sobre si toda a maldição, a maior maldição que tem é o pecado, e ele já levou sobre si. Então não tem maldição hereditária para quem está em Cristo. Não tem, irmão. Não adianta. O que tem é gente explorando esse nicho de gente que não conhece a Bíblia, ou que pelo menos não quer conhecer e nem pensar, para ficar de alguma forma tirando coisas deles, vendendo coisas a eles, né, dizendo que quanto maior a oferta, maior é a bênção. Não é? Difícil. Se prega um evangelho da prosperidade e não o evangelho da santificação. Se prega o evangelho da libertação, mas não o evangelho do arrependimento. E onde então a gente vive um tempo em que as igrejas estão vivendo um misticismo terrível, marcada pelo pragmatismo. Já te ensinei que no pragmatismo a pergunta que se faz não é se isso é certo, é se isso dá certo. Consegue perceber a diferença? Vou te dar um exemplo. Alguém que chega numa casa e que vê algo que ela precisa muito. Suponhamos que ela acha que ela precisa muito de um celular novo, e tem lá, dando sopa, um iPhone 13 carérrimo, e ela vai e se apropria daquele bem. Ela não perguntou se aquilo era certo, ela perguntou se aquilo dava certo. Dava certo para ela obter o que ela achava que ela gostaria e queria? Sim, dava certo. Mas a pergunta é, isso é certo? É correto? E tem faltado esse tato, esse cuidado às vezes entre nós, porque a gente precisa sempre se perguntar se isso é o certo. Esses dias eu ouvi uma frase de alguém que disse que para saber se aquilo que estamos fazendo é o certo, é só pensar se o caminho que nós estamos percorrendo é o caminho mais difícil, porque geralmente aquilo que é certo é o caminho mais difícil. Falar a verdade, por exemplo, é sempre fácil? Não é. Às vezes a gente até queria dar uma mentidinha, porque a gente não quer magoar a pessoa, né? Então eu vou mentir, eu vou ocultar aqui. E Deus nos chamou sempre para falar a verdade. Perceba que marcadas, além do misticismo, também pela numerolatria. Gente que está endeusando, adorando, tendo uma idolatria pelos números. O que importa é ter gente. O que importa é ter a casa cheia. Ô irmãos, quem não gosta, que pastor que não gosta de chegar para um culto e pregar para muitas pessoas? Isso é maravilhoso. Mas isso não é sinal de que, de fato, estamos atingindo o sucesso segundo o viés de Deus. E eu falo isso com tristeza, porque até entre pastores, muitas vezes, se mede o sucesso do ministério de alguém pelo tamanho da igreja que ele pastoreia. Quantas vezes eu, como pastor, ouvi que pastor de sucesso é pastor de igreja grande? É óbvio que todo pastor quer crescer com a sua igreja, quer ver o rebanho crescer, quer ver o rebanho se desenvolver, porque quanto mais gente, mais pessoas para trabalhar, mais pessoas para levar o evangelho, mais pessoas para alcançar a cidade. Isso é fato, isso é verdade.
Mas isso não mede a qualidade do serviço que está sendo prestado pelaquela igreja. Até porque Deus nunca trabalhou com grandes grupos. Você percebe que Deus ele sempre levanta um remanescente, um pequeno remanescente, para fazer a sua obra. A verdade é que a igreja está perdendo a capacidade de refletir, de pensar, de ponderar. Os crentes hoje, eles não são como os bereanos, nem como os crentes de Éfeso, fiéis à doutrina. E a gente está vivendo um tempo em que nós vemos crentes analfabetos de Bíblia. Gente que está no Evangelho há 10 anos, não conhece Bíblia. Isso é um absurdo. Não conhece textos básicos da Bíblia. Às vezes tem 10 anos de crente, 15 anos de crente, você pergunta assim, me explica o plano da salvação. A pessoa não sabe falar o plano da salvação. Não sabe explicar, não sabe nem o que é o plano da salvação. Está 10 anos dentro da igreja e eu pergunto, fazendo o quê? Tem uma Bíblia, não lê. Passa horas e horas lendo, meu Deus, quilômetros de textos pelas redes sociais, mas não passam 15 minutos, 20 minutos lendo as Escrituras, estudando as Escrituras. E é por isso que a gente vê uma geração de crentes analfabetos, crentes ingênuos espiritualmente, crentes que estão com uma preguiça mental, doentia, de pensar. Gente que engole tudo que lhes é oferecido em nome de Deus, simplesmente porque não estuda a palavra. Crentes que já deveriam ser mestres na igreja. Crente que deveria estar cuidando de gente, mas que depois, dentro de 10 anos, 15 anos, 20 anos dentro da igreja, está dando trabalho. É um nenê. Não sai das fraldas. Tem a síndrome do Peter Pan espiritual. Não quer crescer nunca. Simplesmente porque não decidiu ocupar o seu lugar de responsabilidade e viver de fato a palavra de Deus. Gente que não estuda a palavra, que correm atrás das últimas novidades, gente que é ávido pelas coisas espirituais, mas deixam de lado a palavra do Deus vivo. E o Senhor diz para essa igreja: tenho contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais também eu odeio. Deus é amor, mas Ele odeia a heresia. Por isso que a gente tem que ser criterioso com aquilo que a gente fala aqui no púlpito. Perceba que quando a gente olha para essa igreja, a gente fala, nossa, é uma igreja boa. É uma igreja que cumpriu o seu papel. Mas o que é então que o Senhor teria contra essa igreja? Veja que, às vezes, a igreja se esconde atrás de uma autossatisfação. Então o Espírito se levanta, porque ele tem ciúmes da igreja, e diz: vocês são bons em quase tudo. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Isso me faz refletir, às vezes, na maneira como nós lidamos uns com os outros. Porque a gente sempre fala assim, nossa, eu faço tudo certo, mas é uma coisa que está errada, a pessoa fala. Jesus, ele fala o que está certo, o que está bom. Ele fala, olha, vocês provam aqueles que se dizem apóstolos e não são, vocês suportam as perseguições, vocês são escorreitos teologicamente, vocês odeiam as obras dos nicolaítas, mas eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o seu primeiro amor. E aí alguns podem pensar, pastor, mas
Eu estou expressando meu amor com tantas coisas que eu faço. Eu estou servindo a Jesus na igreja. Eu vou aos cultos. Eu sou tão bonzinho. Sou uma pessoa boa, sou um bom marido, sou uma boa esposa. E aquele advogado interno, então, surge para defender a gente. O problema é que o Espírito não quer que a gente esteja envolvido com ninguém mais, além do noivo. Às vezes a gente se preocupa tanto em fazer para os outros, e a gente corre o risco de perder a conexão com Jesus. Eu não estou dizendo que você não deve fazer para os outros, não estou dizendo que você não deve fazer obra social, não estou dizendo que você não deva praticar caridade. Aliás, essas são marcas do cristianismo, mas a gente não pode perder a ligação com Jesus. Porque fazer essas coisas não é sinal de que eu serei salvo. Porque eu não sou salvo, você não é salva pelas coisas que você faz, nós somos salvos pela graça. Efésios capítulo de número 2, versículos 8 e 9, Paulo está dizendo, olha, é pela graça que vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então perceba, eu não pratico boas obras para ser salvo, não, eu pratico boas obras porque eu já fui salvo. Eu sou fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas, eu sou fiel no meu trabalho, no meu ministério, eu sirvo a Cristo, através da minha comunidade de fé, da minha igreja, não para ser salvo, não, eu faço isso tudo porque eu já fui salvo, porque eu já entendi o meu lugar, eu já entendi a minha responsabilidade. Mas Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso, e provavelmente está dizendo para nós nessa noite, vocês precisam voltar ao primeiro amor. Perceba que Deus disse para João que escrevesse à igreja de Éfeso que ele não estava sentindo-se amado pela igreja. Essa igreja ela era esplêndida à vista dos outros, mas Deus, Jesus, com seus olhos como chama de fogo, ele via que aquela igreja o estava abandonando, colocando Jesus para fora do templo, colocando Jesus para fora de suas vidas. Perceba que o amor é a marca do discípulo, da discípula de Jesus. Sem amor, o nosso conhecimento, o nosso trabalho, os nossos dons, a nossa própria ortodoxia, ela não tem valor nenhum. Porque Jesus, ele está mais interessado naquilo que nós somos perante Ele do que naquilo que nós fazemos. Jesus, ele espera que primeiro nós sejamos dele, nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Não deve haver ninguém, nenhuma outra pessoa, nem nenhuma coisa que possa concorrer com esse amor nas nossas vidas. E a verdade é que quando a gente ama de fato alguém, a gente quer passar tempo com essa pessoa, e a gente quer agradar essa pessoa. Por que você dava bombom para sua namorada quando você estava namorando? Depois que casou não deu mais, né? Tá certo, ela ganhou uns quilinhos, é por isso, né? Talvez. Tá tentando ajudar a irmã a emagrecer? Mas não é desculpa, né? Compra um bombonzinho, dá para ela de novo. Né? Sempre deu chocolatinho para você, né? Ela gosta. Né? Mas por que você dava bombom para ela? Porque você queria agradar ela, sim ou não? Por que você cuidava tão bem do seu namorado, né? Quando ele ia lá visitar a sua casa de domingo. Estou parecendo tiozão, né? Na minha época era assim, né? Você fazia lá, pedia para a mãe ajudar, você fazia um rango legal, uma comida que você sabe que ele gostava. Por quê? Porque você queria agradar ele. Quando a gente ama, a gente quer agradar as pessoas. E sobretudo quando eu amo Jesus, eu quero agradar Jesus. Irmãos, você não sabe o desespero que eu tenho dentro da minha alma. E eu falo isso porque eu sei que Deus é minha testemunha. Eu tenho um desespero dentro de mim. O meu desespero é agradar Jesus. Essa semana eu disse para a Gi,
tudo que eu faço na minha vida, tudo que eu faço 2 perguntas antes. Se eu vou fazer alguma coisa, eu faço 2 perguntas. A primeira dela: o que eu vou fazer desonra o Senhor Jesus? Se eu passei por essa pergunta, provavelmente eu vou passar pela segunda. A segunda pergunta é: o que eu vou fazer desonra a minha esposa? Porque se honra Jesus, é para honrar a esposa também. Coerência, né? Então, eu faço isso porque a minha preocupação maior é se aquilo que eu estou fazendo está sendo de bom grado para o Senhor. Quando eu digo para você que eu não estou preocupado se você está gostando de mim, se você me ama, se você quer andar comigo, se você está gostando do que eu estou falando aqui, não é uma forma de te ofender. Até porque essa não é minha intenção. É apenas para dizer para você que eu estou preocupado com o que Jesus pensa a meu respeito. Porque no final de tudo, não interessa se você gosta de mim, não interessa se você me acha legal, não interessa se você me acha um cara inteligente, não interessa se você gosta do meu estilo de pregação. O que interessa é o que Jesus vai falar de mim perante o Pai. Porque a palavra de Deus diz que Ele é o sumo sacerdote, Ele está 24 horas diante de Deus Pai, intercedendo por mim. E a minha preocupação é: Jesus, o que o Senhor está falando de mim para o Pai? Eu estou te agradando? Eu estou trazendo alegria para o teu nome? Muitas vezes nós demonstramos que estamos abandonando o primeiro amor quando a gente passa a gastar pouco tempo com o Senhor, pouco tempo com a palavra, pouco tempo com a oração. Isso faz com que a gente perca o amor pelos irmãos, perca o amor pela obra. Por isso que eu digo que essa mensagem é uma mensagem atual para a igreja. Isso está fazendo com que o amor se esfrie no nosso coração, de modo que a gente já não se incomode mais a estar todos os cultos que nós podemos estar na igreja. Então a gente faz revezamento, a gente vai um domingo, a gente falta 2. E sempre tem uma desculpa, né? Eu tenho saudade daqueles crentes que tinham peito, coragem, para quando chegava uma visita intrometida, perto do horário do culto, falava: ô querido, que bom que você veio, que legal que você está aqui, mas olha, eu vou para a igreja hoje, você quer ir comigo? Que saudade que eu tenho desses crentes. Saudade de uma geração que de fato tinha comprometimento em estar na casa do Senhor, que tem alegria de estar na casa do Senhor, que tem aquela coisa gostosa de chegar domingo e falar: oh, hoje é domingo, hoje é dia do Senhor, hoje é dia de estar no culto, hoje é dia de ver os meus irmãos, hoje é dia de compartilhar ali a minha vida, hoje é dia de compartilhar o que Deus me deu durante a semana, é dia de eu ouvir uma palavra que vai me alimentar e que vai durante a semana me ajudar, me instruir, trazer direção para a minha vida. O fato é que quando a gente vai deixando Jesus de lado, vir ao culto começa a se tornar um peso. O lugar que Deus nos plantou começa a não fazer mais sentido. A gente começa a ficar tão embrutecido que nós lemos notícias de morte, de guerra, de terremotos, com a mesma emoção que nós lemos as notícias de esporte. A gente vai ficando tão embrutecido que a gente assiste esses programas jornalísticos de... A gente não, eu não assisto essa porcaria. Mas tem gente que assiste os programas jornalísticos sensacionalistas, onde tem gente morta, levou tiro na cabeça, a outra foi estuprada, e não sei o quem que matou o filho. Aquela desgraceira toda assiste comendo um lanchinho, tomando um cafezinho. Me parece que o amor, sim, de fato tem se esfriado. E a igreja tem abandonado o seu primeiro amor. E Jesus está dizendo para nós nessa noite: eu tenho contra você exatamente isso, que você perdeu o seu amor por mim. E no versículo 5 ele diz assim: lembra de onde você caíste. Só se perde o amor pelas coisas do Senhor por meio da queda.
Essa é uma dura e amarga verdade que muitas vezes eu e você teremos que lidar na vida. Disse semana passada, de vez em quando você vai cair. Nós não queríamos que isso acontecesse. Mas de vez em quando você vai ter algumas situações que você vai ter que reconhecer: eu errei, eu caí. Porque só se perde o amor pelas coisas do Senhor por meio da queda. Quando eu e você caímos, nós queremos fugir da presença do Senhor. Nós queremos sair da presença dEle. Nós até mantemos a linguagem, a aparência, mas nós não temos mais intimidade com o Senhor. Ter intimidade com o Senhor é ter a certeza de que Ele está no controle. Tudo ao nosso redor está dando errado. Você fala: meu Deus, vai quebrar tudo. Não vai sobrar nada. Já teve situações assim? Em que você para e olha e fala: nossa, ali deu ruim, aqui deu ruim, ali está dando ruim, aqui atrás vai quebrar. E aí eu olho para dentro de mim e tenho a certeza de que o Deus que tem o mundo na palma da mão está cuidando da gente. Ter intimidade com o Senhor é ter a confiança, a certeza de que Ele está do nosso lado. Que Ele é um Deus que cuida de nós. Ter intimidade com o Senhor é estar aberto para ver os sinais e ler os sinais que estão acontecendo ao nosso redor. Eu me lembro que quando eu fui tomar a decisão para deixar a minha vida como advogado e ser pastor em tempo integral, eu conversei com um pastor amigo, e ele me disse assim: Aldo, ninguém tem 100% de certeza em tudo na vida, a gente sempre tem um pouco de dúvida. Mas leia os sinais. Ele não sabia do que ele estava falando. Talvez ele usou ali uma linguagem que fosse para ele significativa. Mas aquilo para mim fez muita diferença, porque de fato eu comecei a olhar ao meu redor, o meu meio ambiente, e ver os sinais. Para tomar a decisão de servir a Jesus em tempo integral. Mas isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. A gente precisa ler os sinais. Quando nós olhamos ao nosso redor e a gente vê a apatia, a gente vê o amor se esfriando, a gente vê o desânimo de alguns, a gente vê a dificuldade de outros em obedecer, a gente vê a dificuldade de outros em trabalhar em unidade, em um grupo só, em ser de fato líder, que é cola. Não sei se você sabe, a liderança cola um com o outro, viu? Portanto, se Deus te chamou a ser líder, você não está colando com a turma, com a galera que Deus te colocou na mão, você precisa rever isso aí e trabalhar em torno disso. Mas quando a gente lê esses sinais, a gente tem duas opções. A gente pode desanimar e falar: deixa que quebre. Ou a gente pode assumir a nossa responsabilidade, ler os sinais e falar: eu vou ser uma voz. Ainda que seja uma voz que clama no meio do deserto, eu vou ser uma voz que vai ser a voz do Senhor para trazer ânimo, para trazer uma palavra, para trazer uma direção de Deus para aqueles que estão ao meu redor. O texto diz que essa igreja havia caído. E Jesus diz, ele não diz onde caístes, mas ele diz de onde caíste. Só cai quem estava em cima. Só cai quem já esteve em lugares altos com o Senhor. Só cai quem já teve intimidade com o Senhor. E para esses que caíram, que perderam a sua intimidade, que perderam a sua segurança do Senhor, que perderam o seu contato com o seu Salvador, Ele diz a estes e a estas nessa noite: arrepende-te. Perceba que o arrependimento foi o grito de Deus. O arrependimento foi um grito do Pai.
O Senhor Jesus, Ele diz a mim e a você nessa noite: arrepende-te. Restabelece os teus alvos, olha para os teus propósitos, busca o Senhor em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Busque a Deus enquanto se pode achar, porque vai chegar um tempo em que Ele não será encontrado mais nessa terra. Nós precisamos usar a janela que nós temos de oportunidade, porque Jesus diz assim, ó: se você não se arrepender, eu moverei de ti o teu candeeiro. Tem gente que acha que Jesus é como alguns pais e algumas mães no tempo presente, que está sempre ameaçando, está sempre dizendo: eu vou te pegar, hein? Ó o chinelo, ó isso, você vai ver, teu pai vai chegar. Vou contar. Teu pai vai chegar, você vai ver só. Sua mãe banana pega o chinelo e corrige você, seu filho. Deus não é assim. Ou tem uns pais banana também. Você vai ver, vou contar para sua mãe. Isso aí é que sua mãe chegar. Outro banana. Deus não é assim. Jesus não fica ameaçando: vou pegar você, hein? Na próxima vez, e sempre tem uma próxima, e sempre tem uma próxima, essa criança fica uma criança mimada. Mimada, chata, difícil, que vai sofrer no futuro, porque não teve correção dos pais. Já falei isso: quer que teu filho seja top? Dificulte a vida dele, põe carga em cima dele, rala esse filho. Ai, tadinho. Judiação. Esses dias a Fernanda e o Ken foram na frente de casa. Eu estava contando que a gente estava falando sobre trabalhar 12 horas. E eu disse que eu trabalhava na penitenciária em São Paulo. E me transferiram, eu morava em Ermelino Matarazzo, me transferiram para São Bernardo do Campo. E não tive tempo de mudar de casa, era muito longe. Então eu saí às 4 da manhã. Para chegar, às vezes atrasado, e tomar bronca do meu diretor. Chegava lá às 7 horas da manhã. Saía às 4 da manhã, pegava o ônibus, primeiro ônibus, e rasgava. Você conhece São Paulo, você sabe que a zona Ermelino Matarazzo é a zona leste, né? Zona leste de São Paulo, é a zona leste, a zona perdida. Então eu rasgava, atravessava São Paulo inteiro, de um lado ao outro, ainda pegava um busão, ia para outra cidade, para São Bernardo. São Bernardo eu pegava mais 2 ônibus e ainda andava mais 6 quilômetros a pé para chegar na penitenciária. Chegava todo suado, atribulado, já chegava, pegava o plantão, pegava o meu molho de chave, o clique, caía para dentro, ficava 12 horas dentro da penitenciária, escutando: ô senhor, ô mestrão, ô funcionário, ô seu policial. Eles ficam falando o dia inteiro, né? 12 horas naquela tensão. Eu perguntava: é hoje que esse negócio vai virar? É hoje que esse povo vai arrumar para minha cabeça aqui? Amados, acabava o meu plantão às 7 da noite, 12 horas. E tinha dia que eu não tinha coragem. Eu estava tão cansado que eu não tinha coragem de ir embora para casa. Eu me lembro que uma vez eu liguei para minha mãe, eu comecei a falar com ela, eu comecei a chorar. Ela falou: por que você está chorando? Eu falei: estou chorando de cansado. Eu estou cansado. Eu não sei se você já chorou de cansados. E eu me lembro que quando construíram a penitenciária, do lado da penitenciária, geralmente eles constroem, geralmente nas estradas são umas casinhas que eles fazem de madeirite, cobre com telha brasilite, com a telha bem fininha. Já viram? Aquele lugar é sujo, é horroroso. Mas tinha dia que eu estava tão cansado que eu entrava dentro da penitenciária, pegava um colchão, ia uma vassoura, ia lá para um canto, varria o canto, dava uma limpada, uma ajeitada, jogava o colchão no chão e dormia. De vez em quando passava um rato. Barata eram minhas amigas. Tinham vários, tinham nomes, eram pets, viraram animais de estimação, né? E eu contava isso para os meus pais. A Gia se lembra, ela me contava, quando eu ia embora de Casa Branca de ônibus, minha mãe ficava chorando. Ela nunca chorou na minha frente. Uma vez ou outra, só que ela dava uma engasgada, né? Mas eu contava isso para meu pai. Sabe o que meu pai fazia? Ele ria.
Eu falava, que legal, da hora, isso mesmo, isso é casca grossa, isso aí, meu garoto. Criei para isso, para ser homem. E Deus é assim. Meus pais tiveram muitos defeitos, mas eles foram para mim a maior referência de um pai e de uma mãe amorosos. Porque me ralaram quando eu precisei, me esticaram. Depois, na vida adulta, me diziam que depois choravam por terem sido duros comigo. E Deus é assim conosco. Deus, Ele nos corrige. E Ele diz, olha, se você não se arrepender, eu vou remover o teu candeeiro do teu lugar. Você sabe o que é o candeeiro? Olha para mim. Você sabe o que é o candeeiro? A igreja. Você sabe que tem igreja que fecha, irmãos? Já viu a igreja fechar? Terrível, né? A igreja não fecha porque o pastor falhou. Na maioria das vezes. A igreja não fecha porque a denominação é fraca, a visão é ruim. Não. Sabe por que a igreja fecha? Porque o povo perde o primeiro amor. E Deus avisa. E Deus fala. E Deus manda um profeta. Deus chacoalha aquela igreja. Deus diz, olha, vocês precisam se arrepender, vocês precisam se emendar, vocês precisam se arrumar, vocês precisam tomar lugar, vocês precisam tomar a sua responsabilidade. Ei, tem um monte de gente indo para o inferno, vocês precisam ocupar os seus lugares e fazer diferença. Mas essa igreja não se arrepende. E Jesus então tem que mover o candeeiro do seu lugar. Isso é muito triste. Eu espero que você que está ouvindo e você que está nos acompanhando pela live, assuma hoje a sua responsabilidade. Sob pena de ver o Senhor mover o candeeiro. E eu acredito que você não quer isso, quer? Então tome o seu lugar. Quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa. Quem quer sempre dá um jeito, irmãos. Sempre. Quem quer entende o seu lugar. Jesus está dizendo para nós hoje à noite, se arrependa. Primeira promessa que Deus fez para Adão e Eva, Ele quer restaurar nas nossas vidas, se nós nos arrependermos. Ele diz assim no versículo 7, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Primeira promessa, primeira bênção que Ele deu para Adão e Eva foi se alimentar da árvore da vida. Eles perderam isso pela desobediência. Ele quer dar isso a mim e a você, se nós nos arrependermos. Eu e você precisamos ser trabalhadores zelosos na casa do Senhor, firmes na doutrina, exigentes sim na moral. Por isso que de vez em quando a gente pega no pé com algumas coisas. Palavreado nosso tem que ser um palavreado um pouquinho mais elevado. O nosso exemplo é Cristo. Nosso exemplo é o Senhor. Porque o Espírito Santo, Ele quer andar no meio da igreja, Ele quer reinar no meio da igreja e fazer dela uma expressão da sua autoridade e do seu poder. E onde a autoridade de Jesus é restaurada, o poder de Deus se manifesta. Por isso, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Santo Espírito tem te falado algo nessa noite? Se tem, se coloque em pé no seu lugar. Se você ouviu essa mensagem e você entendeu que há áreas da sua vida que você precisa arrumar, se você entendeu que você precisa voltar ao primeiro amor, pastor, o que é o primeiro amor? O primeiro amor é aquele amor que a gente sente por Jesus,
que enche o nosso coração de alegria, que faz a gente fazer coisas assim para Ele sem nenhuma reserva. Amar Jesus e viver para Ele é estar preocupado em servi-lo. Não interessa se eu vou dormir. Não interessa se vai dar tempo de eu dormir. Não interessa se vai dar tempo de eu comer. O que interessa é que eu vou servir. O que interessa é que eu vou estar na presença dEle. O que interessa é que eu vou servi-lo com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho. O que interessa é que eu vou me colocar diante dEle. Eu vou consagrar tudo que eu tenho, tudo que eu sou a Ele. Voltar ao primeiro amor é colocar Jesus no centro de tudo e Ele ser aquilo que eu preciso ter na minha vida. É ter um desespero por mais do Senhor, por mais de Jesus. Ter Ele como tudo que eu preciso na minha vida. Mais do que o dinheiro, mais do que o ouro, mais do que a prata. Eu preciso ter Jesus. Amém? Vou cantar uma canção. Enquanto eu canto, peço que você ore ao Senhor. Peço que você fale com o Senhor também, para que Ele possa ministrar o teu coração de uma forma poderosa. E que você possa se arrepender, eu também, de áreas que nós precisamos arrumar na nossa vida. Quero voltar, se você sabe, cante. Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia. Senhor, nós te damos graças, porque o Senhor nos dá hoje à noite a oportunidade de voltar ao primeiro amor. Por isso, nessa noite, nós te somos gratos. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja hoje e sempre com a igreja. E a igreja aqui reunida diga amém. Amém.